Olá, internautas do Brasil, eu sou Rui Câmara, escritor e sociólogo brasileiro. Este é o 9º vídeo curto de uma série de 11 vídeos em resposta à retórica falaciosa de alguns núcleos intelectuais do Brasil que andam aí reproduzindo o simulacro discursivo petista que atribui a Lula e a Dilma os avanços que nós vivenciamos no Brasil recente. Esses intelectuais haverão de lembrar que o PT sempre se apresentou como a única alternativa de um governo ético, de um governo correto, limpo. Mas o que nós vimos durante a gestão do presidente Lula foi uma grande onda de corrupção que continua corroendo, dilapidando de forma afrontosa grande parte dos impostos que nós pagamos. Ao longo de 8 anos nós vimos também esforços antidemocráticos cristalinos. Nós vimos desrespeitos às leis. Nós assistimos um campeonato de fraudadores, onde as fraudes de toda a ordem foram cometidas. E agora mesmo nós estamos vendo de forma clara a aproximação do Brasil através de pessoas ligadas ao Lula e a Dilma com os piores regimes totalitários do planeta. Irã, Ahmadinejad, um assassino cruel e frio. Cuba, Fidel Castro, esse troglodita da Venezuela, Hugo Chávez, parceiro das Farc. Quem pode negar essas más companhias? Agora, atribuir Lula, Dilma aos avanços sociais e econômicos que tivemos no Brasil recente é uma farsa, é um embuste, é um simulacro. Desafio a quem quiser me provar o contrário, porque eu vou mostrar agora por que o PT sempre esteve contra tudo de bom que nós construímos ao longo desses últimos 16 anos, 20 anos. Ao contrário do que esses intelectuais afirmam, Lula e o PT foram sempre contra tudo que nos permite hoje avançar rapidamente, com resultados objetivos. Vamos lembrar aqui apenas alguns dos grandes momentos da vida nacional em que Lula e o PT tiveram contra. Em 85, por exemplo, 1985, tem muita gente que nem já está votando, mas nem tinha nascido nessa época, mas eu já era vivo e me lembro muito bem. Em 85 o PT foi contra as eleições de Tancredo Neves e expulsou os deputados que votaram nele. Processo de redemocratização, depois de 20 anos de ditadura, o PT foi contra. Essa vergonha o Lula vai levar para o túmulo. Em 88 o PT votou também, 88, contra a Constituição que mudou os rumos do Brasil e consolidou a nossa incipiente democracia que está avançando. Em 89 o PT defendia o não pagamento da dívida brasileira, defendia o calote mundial, o que teria nos tirado da vanguarda do mundo e deixaria o Brasil na condição de caloteiro, o que afetaria a nossa soberania nacional, internacional e a nossa reputação junto à comunidade econômica mundial. Era isso que o Lula pregava. Em 1993, o presidente Itamar Franco, responsável pela quebra da inflação junto com o Fernando Henrique, convocou todos os partidos do Brasil para um governo de coalizão pelo bem do país. O PT foi contra, não participou e impediu Luísa Erundina de participar do governo. Ela teve que sair do PT para fazer parte, do mesmo modo como o PT tirânico fez recentemente com a Luísa Helena e também com a Marina Silva, que tiveram que sair do PT por questões, do mesmo modo o Gabeira. Em 1994, o PT votou contra o Plano Real, dizendo que era uma medida
É um plano eleitoreiro, esse plano que dá sustentação da nossa economia, que consolida, que dá robustez da economia brasileira. Em 1996, o PT votou contra a reeleição, que hoje defende com unhas e dentes, porque está no poder. São contradições que eu estou mostrando para que o povo brasileiro compreenda claramente que muito que está falando aí é mentira. Em 99, o PT votou contra a adoção do câmbio flutuante. Isso é uma linguagem mais complexa para o telespectador mais leigo, mas o câmbio flutuante é o que permite os ajustes da economia de forma mais ou menos automática. Votou contra. Em 1999, o PT votou contra a adoção do regime de metas de inflação, que obriga a nação a se ajustar dentro da sua receita e despesa. Em 2000, o PT lutou vorazmente contra a criação da lei de responsabilidade fiscal. Essa lei importantíssima que obriga os governos e os municípios a gastarem o que arrecadam. Ou seja, fazer o dever de casa. É uma lei importantíssima que foi imitada e copiada em vários países. Em 2001, o PT votou contra a criação dos programas sociais do governo Fernando Henrique Cardoso. Esse Bolsa Escola, o Vale Gás, todo esse conjunto de medidas de assistência social, que hoje o governo chama de Bolsa Família, o Lula votou contra, dizendo que era populismo. Tem vídeo gravado no YouTube aí, ele dizendo que o povo brasileiro está acostumado não a pensar pela cabeça, mas com o estômago. Não pode negar, a contradição é clara. Em 2001, o PT fez de tudo para impedir o êxito da implantação de outros programas que avançaram dentro do PROE, os programas de desenvolvimento também da Petrobras. E o PT, fica evidente que toda essa estrutura que nós desfrutamos hoje nada tem a ver com as posições históricas que o PT adotou no Congresso Nacional e também nas ruas, com a CUT, o MST aí, fazendo todo tipo de bandalheiras. É evidente que toda a estrutura social e econômica do Brasil foi construída nesse período da instauração do Plano Real para cá, com o Fernando Henrique Cardoso e com o José Serra. Mas o PT foi contra tudo isso. Mas hoje o Lula, o PT e os petistas se apoderaram desses avanços reais que Fernando Henrique e Serra promoveram e hoje passam a ideia de que são os únicos construtores de um país moderno, democrático, soberano e igualitário, o que é uma farsa, um embuste e um simulacro. No próximo vídeo eu vou comentar sobre os desfalques financeiros promovidos durante o governo Lula. Não estou falando de roubo, estou falando de anistia ou de perdão de dívida de países para com o Brasil, que resultou em prejuízo efetivo para o nosso país. Até já.